Olá, querido irmão, querida irmã, a você que nos acompanha na gravação aqui do Facebook, e a você que está nos acompanhando também no canal A Alegria de Evangelizar no YouTube. Nós estamos aqui nessa transmissão ao vivo, né? Na verdade, é apenas uma gravação para um momento de reflexão, de Semana Santa. Nós vamos refletir rapidamente para que a gente possa, então, refletir, né, um pouco o tema do nosso encontro. Nós estamos vivenciando no dia de hoje é sexta-feira santa, e nós vamos então aproveitar, meditar um pouquinho aqui a palavra de Deus e refletir em cima da reflexão que vamos refletir com vocês. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei-lhes o fogo do vosso amor. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então, nesse momento, convido então a você a pegar aí na sua liturgia e também na sua Bíblia. Você pode pegar aí a primeira leitura de hoje, que está no capítulo 13, e depois o capítulo 53, versículo 12 em diante. De Deus para iniciarmos essa sessão. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele será concedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados vê-lo, tão desfigurado. Ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado a conhecer, reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual segundo seu caminho, e seu Senhor fez recair sobre ele
o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como uma ovelha diante dos que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita, meu servo. O justo fará inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse momento de reflexão da Semana Santa, que nós meditamos, o tema da nossa Semana Santa, claro que nós iniciamos com a celebração de Domingo de Ramos, no domingo, depois, durante toda essa semana, ontem nós iniciamos o primeiro dia do Tríduo Pascal, com a instituição da Eucaristia e também do lava-pés. Eu gostaria rapidamente de falar com vocês um tema que está aqui, escrito no livro A Vida Vale a Pena Ser Vivida, do venerável Fulton Sheen. E durante essas semanas, durante todo esse tempo de quaresma, durante todo o retiro quaresmal que eu venho fazendo, durante essas 5 semanas da quaresma, eu tenho lido esse livro, um livro muito interessante de se ler, e também recomendo também a todos, a lerem também esse livro, muito interessante, reler esse livro, quem não leu ainda, vale a pena ler, e é um livro, assim, bastante interessante. O título aqui, do livro do Fulton Sheen, está no capítulo 44, Morte e Julgamento. Então, vou ler aqui um pedaço desse texto para vocês começarem bem a refletirem no dia de hoje, nesta Semana Santa. Inevitavelmente, chegamos ao assunto da morte e do julgamento. Se há algo que caracteriza a vida, é a intolerância aos limites. Todos nós queremos o infinito. É por isso que frequentemente nos decepcionamos. Percebemos a tremenda desproporção que existe entre o ideal que concebemos a própria realidade. Continuamos procurando porque temos uma capacidade infinita para mais. A natureza estabelece limites para o mais de nossos corpos. Há um limite para os prazeres corporais. Eles podem até chegar a um ponto que se tornam dolorosos e nos cansamos deles. Por outro lado, não há limites para os desejos da alma, que nunca podem atingir o ponto de saciedade. Não há limite para a verdade que você pode conhecer, a vida que você pode conhecer, o amor que você pode desfrutar e a beleza que você pode experimentar.
Tá bom, então nesse ponto aqui nós vamos refletir um pouquinho com vocês em casa, vocês que estão nos acompanhando no Facebook, vocês que estão nos acompanhando também no nosso canal no YouTube, né? E você está discutindo, cuidado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos em uma experiência muito viva nessa Semana Santa. Claro que a Semana Santa, de fato, nos proporciona a vivermos momentos de oração, de jejum, caridade. E, é claro, também não podemos deixar também de lembrar que nós estamos vivenciando também, né, um momento de silêncio. É hora de que cada um de nós estamos pensando a todo instante, a todo momento, onde estamos experimentando a graça redentora. O Cristo, nosso Senhor, Ele carregou consigo as nossas dores, carregou consigo os pecados diante daquela cruz. Só um minutinho. E nesse sentido, nós temos esse momento assim de começarmos a refletir cada vez mais na nossa vida espiritual. E todo momento nós temos que contemplar a cada instante esse momento de reflexão, momento de oração, pedindo a Deus que nos dê a paz, pedindo a Deus que nos dê a forma de levarmos a todos a paz interior em nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que nesse dia de hoje nós possamos então levar no nosso conhecimento de vivermos a prática da consciência, a prática de levar a todo instante, a cada momento, a cada instante, precisamos refletir. Precisamos, de fato, refletir, claro, lembrando que a Bíblia nos diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Continuando aqui a nossa meditação, o venerável Fulton Sheen diz o seguinte: se fosse tudo, nos sentiríamos frustrados. Seríamos como uma mulher apaixonada por moda colocada em uma sala com mil vestidos, mas sem qualquer espelho. Como você tem um corpo e uma alma, você pode fazer com que um dos dois seja o seu mestre. Você pode fazer o corpo servir a alma, que é o caminho cristão, ou pode fazer com que a alma sirva ao corpo, que é o caminho da miséria. Essa escolha que torna a vida algo tão sério. Não haveria graça a um jogo em que não houvesse chance de perder. Não haveria entusiasmo na batalha se as coroas do mérito pairassem sobre os que não lutaram. Não haveria interesse em dramas
se os personagens fossem marionetes. Não haveria sentido na vida, a menos que houvesse grandes e eternos destinos em jogos dos quais dizemos sim ou não. Para a nossa salvação eterna, nosso Senhor expressou isso da seguinte forma: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Em outra ocasião, ele me disse: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e a sua própria alma? Chegará um momento em que todas as provações terão seu fim. Sei que é muito difícil convencer as mentes modernas que não gostam de ouvir que a vida chegará ao seu fim. Não pensamos na morte, mas além das agências funerárias que nos fazem acreditar que existe felicidade dentro de um caixão. Ninguém deseja enfrentar a finitude. Você já notou que as pessoas se sentem mal diante da morte? Não sabem como reagir, pois se concentram nas circunstâncias que precedem a morte, e não nas questões eternas envolvidas nela, isto é, as questões sobre o céu e o inferno. Vamos parar um pouquinho nessa nossa reflexão, e nós vamos então refletir um pouquinho sobre o tema do Papa Francisco, né? O tema muito importante também para essa Semana Santa, a frase que me diz: o ressuscitado é a nossa esperança. Queridos irmãos, queridas irmãs, não podemos ficar parados. É hora de começarmos a agir, sair dos nossos comodismos, sair também da nossa zona de conforto. Claro que é preciso ajudar o próximo. E o mais importante, nesse momento da Semana Santa, nessa Sexta-feira Santa, nós somos, então, de fato, convidados a refletir durante todo esse tempo que nós estamos vivenciando, participando ativamente das atividades da celebração da Semana Santa. E, é claro, todos nós estamos vivenciando aqui esse momento de muita intensidade. Estamos na expectativa, estamos na espera de celebrarmos a ressurreição de nosso Senhor. Mas lembre-se, queridos irmãos e queridas irmãs, o ressuscitado, que é o Cristo, o Santíssimo Salvador, ele é a nossa esperança. Queridos, nós vamos então encerrar a nossa transmissão. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso meio. Obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês infinitamente. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. E desde já não esqueça de compartilhar essa transmissão com seus amigos. Paz e bem.